Muito. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês. Estou feliz por novamente estar aqui com vocês para ministrar essa aula. E nós vamos orar nesse momento, que o Senhor continua sendo bom, e a mensagem que recebemos agora sobre santificação, santidade, que é um tema sempre importante para nós como cristãos, né? Vamos orar? Pai amado, querido, te louvamos pela palavra, te louvamos pelo momento que nós temos agora de podermos estar juntos para ministrar a tua palavra, estamos para compartilhar. Queremos, Senhor, pedir ao Espírito Santo que, primeiro, trabalhe em nossos corações, nos santifique, nos abençoe, nos oriente a cada dia, a cada momento, Pai. E pedimos, Senhor, age nos nossos corações. Te louvo, te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, nós chegamos, acho que no último domingo do mês de abril. Já estamos trabalhando esse conteúdo aí há 2 meses. Vamos dar sequência, né, a esse conteúdo. Vamos procurar aprofundar um pouco mais. Só que, irmãos, assim, nós estamos com um pouco de dificuldade no sentido da prática. Por quê? Porque essa estratégia, quando nós trabalhamos com ela, é importante a prática, né? Porque até agora trabalhamos conceitos teóricos, né? Vamos lá. Bom dia, Elton e Ana, bom dia. Regiane também já está na sala. Bom dia para vocês. Deus abençoe. Então, voltando, nós trabalhamos até agora conceitos teóricos, né? Mas, como eu vivo isso e vivi muito na prática, a gente sabe como vai fazer falta, vai fazer, assim, faltando uma parte importante da nossa formação. E essa matéria, né, o evangelismo, ele tem que ser um estilo de vida para nós, tem que ser algo que nós vivemos no cotidiano, de transmitir a palavra do Senhor para as pessoas. Nem sempre poderemos ter ali disponível 30 minutos, né, para a gente poder fazer uma apresentação do Evangelho e levar essa pessoa a Cristo. Mas quando nós fazemos a prática, né, quando nós visitamos alguma pessoa, nós conseguimos ali ver no real como funciona a estratégia, né? Então eu queria, assim, tentar suprir isso da seguinte maneira, né? Que você, se você já fez isso, né, compartilhasse conosco ou no grupo, né? Bom dia, Marileia, tudo bom? Compartilhasse no grupo conosco, se você tentou usar alguma parte da estratégia já com alguém tentando compartilhar o Evangelho. Se você tentou, como foi a experiência? Né? Mesmo que você ali sentiu que, olha, não foi muito fácil, mas você colocasse qual foi a tua experiência, tá bom? Para a gente tentar, de alguma maneira, suprir isso, né, que está faltando. A gente não pode se reunir, a gente não pode, não é aconselhável também, né, ir à casa das pessoas. Às vezes você está até evitando de ir na casa dos seus próprios familiares, né? Imagine visitar terceiros. Então eu queria que você, se teve essa oportunidade, compartilhasse com a gente. E dúvidas, né, que ocorreram, que você pudesse estar passando, e a gente interagir durante a semana também, né? Nós vamos conversar com o departamento de ensino da igreja. Nós estamos vendo também a possibilidade de criar um canal específico de ensino no YouTube.
Então tudo isso está mudando a nossa rotina, né? A nossa maneira de ver as coisas em termos de contato, né? Então, irmãos, e outra coisa também, eu queria que vocês orassem pelos nossos irmãos que são missionários, que nós temos a responsabilidade de estar ali cuidando dos irmãos que nós apoiamos, e queria que você orasse por eles. Depois eu vou mandar aqui no grupo, me ocorreu agora, eu vou mandar quem são, né? A gente ia fazer um culto missionário antes até da questão da quarentena, para atualizar a igreja, como é hoje, quem são os apoiados da igreja, para que os irmãos pudessem orar, e fazer um apelo aí também, para que os irmãos possam estar sendo ali, como eu vou dizer, fiéis de ação, né? Serem zelosos com relação aos dízimos e ofertas, porque os nossos missionários também dependem dessas ofertas que nós enviamos aos missionários e temos que sustentá-los, né? E eles não têm, né, ali outra forma de sustento que não for ali o que a igreja se comprometeu. Então eu peço que você ore nesse sentido e a gente possa fazer a nossa parte, né? Amém? Glória a Deus. Vamos para a nossa aula então. A gente na semana passada falou da parte da decisão e do acompanhamento, né? O acompanhamento espiritual imediato, onde nós vemos aí as formas de crescimento, 5 meios de crescimento, que isso, nós temos que praticar isso até hoje. Eu pessoalmente tenho que ter o meu momento de leitura bíblica, meu momento de oração, meu momento de adoração, congregar. Nós estamos impedidos de congregar, mas estamos congregados aqui juntos em espírito e também nas formas de tecnologia que nós temos hoje, mas o importante mesmo é estar junto. Temos que dar nosso testemunho às pessoas, né? E tudo isso nós temos que fazer até hoje. Isso aí, o crescimento não vai parar, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que traz muita apreensão para quem vai fazer evangelismo, que é enfrentando as objeções. Meus irmãos, quando nós vamos evangelizar, nós temos que estar preparados para as objeções. E quando nós vemos pessoas que se propõem a evangelizar, o que elas mais têm medo é disso. Elas têm medo de ser colocadas assim contra a parede, vamos dizer assim, e não saber responder. Principalmente pessoas leigas. Por isso que há um pensamento errado de que somente pastores, obreiros, pessoas que têm grande preparo bíblico é que devem evangelizar, porque os leigos, as pessoas leigas, elas têm falam, eu não posso, eu tenho medo, eu não vou conseguir responder à altura, então o meu testemunho vai ficar falho. Mas isso, irmãos, a gente recebe objeções a todo momento. Isso não deve ser um impeditivo para nós falarmos de Jesus. O que nós temos que fazer é nos preparar. Quando nós nos preparamos, nós conseguimos vencer essas objeções. E eu vou aqui falar um pouquinho hoje sobre isso com vocês, tá bom? Deixa eu ver se entrou mais alguém na sala. Fernando e Esther, bom dia, Deus abençoe também. Vamos lá, eu quero trazer para os irmãos, deixa eu buscar aqui o meu slide, só para a gente acompanhar com vocês. Tá? Então, enfrentando as objeções.
Enquanto apresentamos o Evangelho, Satanás e seus companheiros estão fazendo tudo o que for possível para atrapalhá-lo. Né? Meus irmãos, falar de Jesus é uma batalha contra o inferno, porque nós estamos querendo tirar pessoas que estão a caminho do inferno e colocá-las no caminho para o céu. Amém? Então é óbvio que Satanás não vai ficar parado sem fazer nada. Então, espiritualmente, ele vai lutar para impedir. E o que ele vai usar muitas vezes é o quê? Objeções, colocando sugestões na mente das pessoas, para que não aceitem o Evangelho e para que coloquem objeções. Eu quero dizer para vocês o seguinte: em primeiro lugar, a oração, o preparo espiritual é importante. Então, quando nós vamos visitar alguém, nós temos que entrar em batalha espiritual. Quando nós sabemos que vamos falar de Jesus para alguém, nós temos que realmente orar para essa pessoa, prendendo realmente essa ação maligna. Nós temos autoridade para isso. A Bíblia nos diz que o Senhor nos deu autoridade sobre os espíritos demoníacos, sobre as astutas ciladas do diabo, né, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós temos autoridade espiritual, então você tem que fazer uso disso. Agora, essa autoridade é só para pastores? Ou só para obreiros? Não, é para todo o corpo de Cristo. Essa autoridade é para nós, para qualquer cristão que crê no Senhor, que tem uma vida com Deus, que tem uma vida que busca uma vida de santidade, como foi pregado hoje, que tem esse compromisso com Deus, que quer fazer a obra de Deus. Então, você tem uma autoridade espiritual, você tem que acreditar nisso, você tem que ter fé nisso e praticá-la, e praticar isso. Muitas vezes eu tive essa experiência de nós enfrentarmos realmente situações em que nós vemos claramente o inimigo trabalhando ali. Então, para você ter uma ideia, quando nós visitamos alguém, geralmente nós vamos em 2 ou 3 pessoas. Então nós sempre combinamos. Enquanto um está falando, os outros estão em espírito intercedendo. Quando a gente fala em espírito, não é que você, enquanto lá na visita, vai estar ajoelhado, não é isso. É em espírito. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos orar em todo o tempo. Às vezes você está no teu trabalho, mas você está em espírito orando. Você está dirigindo, você não vai fechar teus olhos ali, porque senão você vai bater teu carro. Você vai estar em espírito orando. Você está na rua, andando pela rua, você pode estar em espírito orando. Então, nós temos que aprender isso. Em espírito, estar intercedendo, clamando ao Senhor. Primeiro, porque Satanás não consegue ver nada do que você está falando com Deus em espírito. O diabo não tem acesso a isso. E segundo, que Deus, ele é fiel e ele vai ouvir tua oração. Então, realmente, nós temos que ter essa batalha de oração. Bom, vamos ver que tipo de objeção que pode ocorrer. Tem 2 tipos. São aquelas que as pessoas levantam assuntos que não têm ligação com a apresentação do Evangelho. Então precisamos ser talentosos em contorná-las. E o outro tipo é que aquelas que levantam assuntos relacionados à apresentação do Evangelho. Precisam ser respondidas para irmos em frente. Então, queridos, é o seguinte. Quando você vai falar de Jesus para alguém, o inimigo, ou essa própria pessoa ali também com o coração duro, um coração que não está desejoso pelo Senhor. Bom dia, Rita. Tudo bom? Rosali, bom dia. Essa pessoa, ela pode começar a levantar questões que não tem nada a ver com a apresentação do Evangelho. Tipo assim, olha, se Deus é tão bom,
por que existe maldade no mundo? Ah, se Deus é tão bom, né, por que existe tanta miséria? Ah, o que vai acontecer com aqueles? Ah, imagine, vocês falam que só tem salvação em Jesus, mas e aqueles povos lá no meio da selva que nunca ouviram falar de Deus, não sabem nem o que é um carro, e fica jogando, né, coisas assim. Ah, quem foi a mulher de Caim? Né? Por que existe pessoas negras, pessoas assim, ou asiático? Por que existe... E coisas assim que não tem nada a ver com o assunto. Então, esse tipo de objeção, ele é só para atrapalhar. Né? Então a conversa ela fica solta, então perde-se o objetivo. Se você ficar tentando responder tudo isso, perdeu o objetivo. Tá? E pode surgir objeções ou perguntas que estão diretamente relacionadas com o assunto que você está falando, que é como obter a vida eterna. Então, no caso, primeiro, nós temos que procurar ser talentoso em contornar. Ou seja, aí eu vou explicar para você. São assuntos que não tem ligação. Não tem ligação? Nós temos que dar a volta. Nós temos que dar um jeito de dar uma volta nisso. Agora, aquelas que levantam assuntos que são relacionados ao Evangelho, a gente precisa responder de alguma maneira. Tá bom? Então nós vamos ver isso agora. Deixa eu buscar aqui para vocês. Primeiro, nós temos que ter atitudes básicas. Qual deve ser a atitude que eu devo ter? Então, vamos falando de atitude. Tá? Então, primeiro, eu poderia até mudar um pouquinho aqui a ordem, mas vou manter essa ordem aqui por enquanto, tá? Primeiro, você deve evitar discutir. Tá? Você não vai entrar em discussão com essa pessoa. Né? A discussão ela é prejudicial. Você tem que evitar, prevenir e antecipar. Como é que eu faço isso? Primeiro, quando nós estamos já preparados, tá, para evitar essa discussão, nós vamos dar a volta no assunto. Eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Eu estou falando de atitudes. Então a minha atitude, primeiro, é manter minha calma, manter a minha serenidade, não vou discutir, né? Eu vou prevenir que isso aconteça, mantendo que uma apresentação do Evangelho clara ali. Por isso que é importante você estar estudando o esboço, porque nessa estratégia nós conseguimos manter a linha de pensamento. Nós não estamos dando tempo, espaço para que a pessoa mude de assunto. E antecipar isso. Então a gente antecipa isso quando a gente se prepara na apresentação. Segundo, revele uma atitude positiva. Ou seja, você pode dizer frases assim, olha, que bom que você disse isso. Tá? Você, na verdade, você tem que manter uma atitude positiva, porque se você demonstrou que você ficou desconfortável com aquela objeção, você já criou uma barreira com a pessoa. Então, revele uma atitude positiva. Vamos continuar. Ela fez uma objeção, fez uma pergunta ali, nós vamos tratar disso. Então, uma atitude positiva. Ah, que bom que você disse isso. Né? E terceiro, elogie com sinceridade. Ou seja, respeite a inteligência da pessoa. Principalmente com relação a perguntas que você vê que está relacionado com o Evangelho. Porque a pessoa que está ali te ouvindo, ela tem uma noção já de alguma coisa espiritual, ela tem a sua inteligência, né? Ela tem ali capacidade de raciocínio. Então, elogie, olha, você com essa pergunta está me ajudando, na verdade. Você tá. Então a gente tem que transformar a objeção em algo bom para nós. Transformar o problema em solução. Então a objeção ela vai ser aqui
uma forma da gente poder confirmar aquilo que a gente quer falar do Evangelho. Amém? Então vamos lá. Primeiro, atitude, a nossa atitude. Então você tem que ter, já está prevenido, né, para ter uma atitude de evitar discussão. Eu não quero discutir, eu quero revelar uma atitude positiva e eu quero elogiar com sinceridade, porque eu tenho que respeitar a inteligência dessa pessoa. Amém? Então, essas são atitudes, que a gente chama de atitudes básicas. Tá? Então, por que a gente fala primeiro da atitude? Porque não adianta nada eu saber a forma de contornar o problema, mas eu tenho uma atitude errada. A minha atitude, ela pode trazer mais barreiras ainda. Imagine você estar falando do Evangelho e você demonstra com a sua... Nossa, você está querendo desviar o assunto, né? Não é bem assim, entrar em discussão, entrar em debate, não é bom isso. Tá? E então, são atitudes que a gente tem que primeiro trabalhar. Agora vamos ver alguns métodos básicos que nós podemos usar para enfrentar as objeções. O primeiro método é esforço no preparo em apresentar o Evangelho. Quanto mais habilidade combinada com atitude amorosa e amiga, pode evitar que a apresentação da mensagem se degenere em discussão. O que eu quero dizer com isso? Mais uma vez, eu vou insistir com você, por isso que a nossa prática precisa ser feita também, é que você tenha aquele esboço na sua mente, que você tenha o esboço bem gravado, bem treinado, porque, irmãos, eu estou falando de experiência própria. Poucas vezes eu tive que lidar com objeções, poucas. Tá? Por quê? Porque a apresentação do Evangelho bem trabalhada, você seguindo o esboço, a estratégia, com habilidade, com amor, né, com uma atitude de amizade, respeitando a pessoa, desde o início, desde a introdução, você vai aos poucos evitando essas objeções. A pessoa, ela vai tendo vontade de te ouvir, porque ela vai perceber que você está tendo um interesse legítimo e genuíno por ela, sincero. Ela vai ver que os teus argumentos são argumentos bem solidificados, argumentos bem pautados na palavra, nos exemplos. Não é? Então, uma boa apresentação já evita muita objeção. Dificilmente, é difícil, irmãos, alguém colocar objeção. Quando você está bem preparado, você trabalhou, principalmente na introdução. A introdução é importante, porque você vai conhecer a vida secular dessa pessoa, você vai conhecer essa pessoa no ambiente dela, de casa, do seu trabalho. Você vai criar uma ponte de amizade, né? E quando você cria amizade, a pessoa ela vai se abrindo para você. E as perguntas que ela fizer, você vai perceber se são perguntas realmente sinceras ou não, ou se é apenas para desviar do assunto. Então, o que a gente não quer? A gente não quer que a apresentação da mensagem se degenere, se perca em discussões que não tem nada a ver. Então, quando você tem esse preparo, você consegue evitar muitas objeções. Qual que é o segundo método? Adiar. Adiar quando se trata de uma pergunta sem ligação alguma com a apresentação do Evangelho. Então eu coloquei aqui uma frase de sugestão, tá, irmão? Isso aqui é tudo sugestão. Então, por exemplo, essa é uma pergunta interessante e eu gostaria de conversar sobre ela com você. Podemos guardá-la para um outro momento? Me lembre depois para voltarmos a ela. O que significa isso?
Eu já tive essa experiência e já tive que usar esse método. Né? Você está apresentando o Evangelho e aparece uma pergunta que não tem nada a ver. Então você vai fazer o seguinte: primeiro, atitude. Lembra lá da atitude. Atitude positiva, não vai entrar em discussão e ele elogiar sinceramente. Então, o que eu fiz? Eu cheguei para falar: olha, fulano, olha, interessante essa pergunta sua, viu? Muito obrigado aí por fazê-la. Só que é o seguinte, eu posso responder para você depois? Posso responder para você daqui a pouco? Porque tem coisas que eu vou te falar que são interessantes e que talvez vai te responder já. Então, se você continuar com a dúvida, você volta com a pergunta: pode ser assim? Não, tranquilamente. Ah, tá bom, então continue. Então guarda essa pergunta aí que a gente vai voltar para ela. Pronto, você adiou. Né? Isso funciona, tá, irmãos? Se você for sincero, se você tiver calmo, se você tiver ali esperando já isso, já estando preparado. Se surgir, eu já... Né? Mas elogio, olha, essa pergunta é interessante, essa pergunta, né, tem lógica as pessoas pensarem assim e ter dúvidas. Então eu gostaria sim de responder, mas posso responder depois? Porque eu tenho algumas coisas aqui para te passar. Quem sabe já vai até te responder. Me lembra depois. Tá? Pede, fala, joga para ela a responsabilidade de lembrar você depois para responder. Sabe o que vai acontecer? E o que aconteceu comigo? A pessoa nem lembrou mais. Então ela não me perguntou, eu adiei, nem tive que responder. E eu também não fui bobo de voltar. Tá? Naquela pergunta que não tem nada a ver. Tá bom? Então, você joga para a pessoa responsável. Me lembra depois de responder. Deixa eu continuar aqui com a minha linha de raciocínio, que eu vou te responder isso depois. Você me lembra, a gente volta. Pode ser? Beleza. Agora, lembra que tudo isso é possível porque você criou amizade, criou toda aquela ligação com a pessoa. Ok? Então, é uma outra maneira, é uma maneira de você adiar, o adiar. Outro método é responder rapidamente. Tem perguntas que aí já está relacionado, né, caso seja uma pergunta relacionada com a apresentação. Tá? Se é uma pergunta relacionada com a apresentação, o assunto não poderá ir em frente. Então você deve respondê-la tão rápido quanto possível e voltar ao ponto que estava. Meus irmãos, tem perguntas que são realmente mostram que a pessoa está com dúvida. Essa pessoa, ela tem a inteligência dela, então ela está te ouvindo e de repente vem. E você percebe que essa pergunta é uma pergunta sincera e é uma pergunta que está relacionada ao assunto. Então você sente que você não vai poder ir em frente se você não responder. Então você responde. Responde rapidamente, né? Sem delongas, sem querer mostrar-lhe um tratado teológico. Responde rapidamente e volta ao ponto em que você estava. Ah, mas e o esboço? Eu vou perder a linha do esboço? Não, irmãos, o esboço, está aqui escrito, é seu servo e não seu senhor. É importante eu esclarecer melhor para vocês isso. Tá? Bom dia, vamos ver aqui. O Elton... o Elton está interagindo aqui. Diz: acredito que é importante entendermos quando essa objeção é uma dúvida real ou apenas uma tentativa de nos desestabilizar. Isso mesmo, Elton. A Regina Grecoleto. A Regina está aqui. Opa, conseguiu entrar. Que bom. Então é isso mesmo, Elton. Você entendeu direitinho. Tá? Realmente é entender quando é uma objeção sincera. E você não algo para desestabilizar.
A Esther está dizendo, uma vez eu falava de Jesus para uma senhora e ela veio dizendo que a deusa Shiva era o Espírito Santo e que existe só uma troca de nomes de uma cultura para outra. Então, esse é um tipo de pergunta, de colocação, que se a gente estiver apresentando o Evangelho conforme a estratégia que nós estamos estudando, não tem nada a ver, né? Então, nesse caso aqui, Esther e irmãos, eu falei assim, olha, realmente é uma colocação que a gente precisa esclarecer melhor. Posso responder isso para você daqui a pouco, ou lá na frente, porque eu queria seguir a minha linha de raciocínio aqui, pode ser? Nós vamos conversar sobre isso. Isso aqui, se essa pessoa aceita a palavra de Deus, ali depois que você falou do Evangelho, vai ser uma oportunidade lá na frente, depois de um discipulado, você explicar para ela que isso aqui não é a verdade, né? Então, é uma pergunta que não tem ligação naquele momento. Eu não preciso querer ali, é uma mentira, é um engano, é uma seita, né? O hinduísmo é uma religião fora dos preceitos da palavra, mas não é o momento de eu querer mudar a mente dessa pessoa com relação a isso, ou querer discutir. Não é o momento. O momento é que eu quero apresentar Jesus Cristo, eu quero apresentar o Evangelho. Isso aqui vai ter que ser tratado em um outro momento, ok? Então, voltando aqui ao slide, então o esboço que eu estava falando, o esboço é seu servo e não seu senhor. Veja bem, eu insisto com você, estude o esboço, tenha ele gravado na sua cabeça, treine. Você que está ali, você que está com a sua esposa ali junto, treine a apresentação do Evangelho um com o outro. Não é? Aproveite esse momento. Você está sozinho? Vai na frente do espelho. Não é? Ou tenha lá o pai, a mãe, tá? Tem mais alguém na família, treine com essa pessoa. O esboço, ele é teu servo. Ele é para te ajudar, ele é a tua ferramenta, mas não é o teu dono. Às vezes, como eu coloquei aqui, naquele momento, se não está no lugar certo da apresentação escrita, está no lugar certo na situação real. Às vezes, já aconteceu comigo também, que eu ter que mudar um pouco a ordem, porque naquele momento se fez necessário. Mas o que acontece? Eu não perdi o fio da meada. Eu não perdi o conteúdo. Aqui, ó, eu tenho um norte. Eu fico dizendo, isso aqui é um norte. O que é o norte? É uma referência. Você tem uma referência. Então, se eu desviei um pouquinho, porque se fez necessário para responder uma pergunta, eu sei aonde eu parei e aonde eu tenho que recomeçar. Então, eu respondo rapidamente, faço uma consideração ali e volto no ponto que eu estava. Porque o esboço não é para te engessar, não é para te amarrar. O esboço é para te ajudar. Ele é teu servo, né? E não se apavore. Né? Não fica apavorado, irmãos. Às vezes a gente se apavora, e agora? Mantenha calma, mantenha uma atitude correta. Lembra, o Espírito Santo está com você, né? O Espírito Santo está te ajudando. Se você se preparou, se você buscou o Senhor, está tendo a sua vida de comunhão com Deus, você está ali, o Espírito Santo está te ajudando. Nossa experiência novamente. Irmãos, muitas vezes isso aconteceu. De nós realmente sentimos ali que o Espírito Santo estava nos usando. As palavras fluíam com facilidade. Mas o Espírito Santo sempre me fez lembrar daquilo que eu li, daquilo que eu estudei, daquilo que eu busquei conhecer. O Espírito Santo não vai me fazer lembrar daquilo que eu não sei. Por isso o estudo da palavra é importante. Nós temos que ser ferramentas afiadas. Amém? Bom, mas se você viu aqui, então o primeiro método, a primeira coisa dos métodos
básicos: esforço no preparo e apresentar o Evangelho, adiar se for uma pergunta que não é relacionada, responder rapidamente aquilo que a pessoa perguntou, mas tem ali outra pergunta. E se eu não souber a resposta da pergunta? Se eu não souber, então o que eu tenho que fazer? E agora, José? Né? Como diz. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, vou pôr aqui para os irmãos, verificar e contornar. E retornar, aliás. Né? Verificar e retornar. Irmãos, nós não somos obrigados a saber tudo. Muitos cristãos acham que seu testemunho não terá resultado caso surja uma pergunta que ele não saiba responder. É engano isso, irmãos. Se você pensa assim, não pense mais assim. Você não é obrigado a saber tudo. Você não é obrigado a conhecer. Você, em termos práticos, você é um leigo que conhece a Bíblia. Você não fez um seminário teológico. Alguns, sei lá, de repente aí na sala, né, na turma nossa aí, tenha alguém que fez seminário. Então, beleza. Então aí é um outro tratamento. Mas você não fez um curso teológico, um seminário, estudou ali 4 anos um bacharel em teologia. Você é um membro de uma igreja que ama a palavra de Deus, lê a Bíblia. Você pode até ler livros que ajudem no estudo bíblico. Você frequenta uma IBED, como você está frequentando agora. Ou seja, tem uma vida cristã, mas você é um leigo. Você não é um ministro ali que está dedicado à obra de Deus. Então não esqueça disso, você é um leigo que tem dúvidas também. Tem certas coisas que você não vai saber. Então, não é nenhuma vergonha você chegar para a pessoa e dizer: olha, essa pergunta é muito interessante. E eu também gostaria de saber a resposta. Se você quer mesmo saber a resposta, eu vou descobri-la e lhe trarei depois. Enquanto isso, eu gostaria de retornar ao assunto de que estávamos falando. Tá? Então, queridos, para ser uma testemunha, eu não preciso ser um crítico formado, um teólogo. Eu sou um leigo. Né? Eu sei, veja bem, vamos esclarecer melhor. Eu trabalhei alguns anos como propagandista de produtos e medicamentos. O que eu tive que fazer dentro da empresa? Passar por todo um treinamento dentro da empresa para poder exercer minha função dentro lá do consultório do médico, porque eu ia fazer propaganda para médico. E para falar com o médico, eu tinha que falar numa linguagem que o médico entendia. Então eu passei por um treinamento, aprendi o que são substâncias, o que são os medicamentos, como ele funciona dentro do corpo. Né? Então eu sei muitas coisas que acontecem no nosso corpo, como funciona um determinado medicamento. Mas, irmãos, eu sou um leigo na área da medicina. Quem é o especialista é o médico. Eu sou um leigo. Eu sou um leigo que tem muitas informações sobre a área da medicina. Mas eu continuo um leigo. O curso que eu fiz lá na empresa, o treinamento, não me tornou um médico. Não me tornou um médico. Então, eu sou um leigo que conhece muitas coisas sobre medicina. É a mesma coisa. Você é um cristão, né, um servo de Deus, que conhece muitas coisas da Bíblia, porque justamente você quer viver a palavra de Deus, mas você não tem todas as respostas, você não tem todo o preparo que talvez um pastor que passou por um seminário, né, por exemplo, alguns irmãos da nossa igreja, que nós temos 2 seminaristas que nós estamos
participando do sustento deles. Eles estão estudando integralmente durante 4 anos dentro de um seminário. Eles fizeram uma imersão total dentro de um seminário. Então, é de se esperar que eles, ao sair do seminário, tenham uma bagagem de preparo muito grande, muito maior do que um membro que está sentado na igreja ali, que vive o dia a dia da igreja, né? Mas essa pessoa vai deixar de ser testemunha? Não. Aqui o nosso propósito é justamente desmistificar isso. Você, mesmo leigo, você pode ser uma testemunha do Evangelho e deve ser, porque é isso que a palavra de Deus nos manda. Então não é vergonha nenhuma. Se a pessoa te faz uma pergunta, você dizer, olha querido, eu não sei a resposta. E até eu também quero saber. Vou fazer o seguinte, eu vou procurar saber, eu vou perguntar para o meu pastor, eu vou procurar em livros, eu vou pesquisar e vou te trazer uma resposta. Só que enquanto isso, posso continuar aqui com o assunto? Ponto. Eu tenho certeza que essa pessoa ela vai entender, porque você está reconhecendo a tua ignorância, você está reconhecendo com humildade que você não sabe. Irmãos, imagine, eu conheço pessoas, já vi isso acontecer, infelizmente, e pessoas que não sabem do assunto e quer falar, e quer responder do jeito que acha. Então ele vem com o achismo. E não é bom. O achismo, por isso que tem muita heresia, muita bobagem que se fala, muitas situações que até trazem barreiras. A pessoa vai perceber que você está ali falando de coisas que você não sabe. Então a melhor maneira é que, se você não sabe, é verificar e retornar para essa pessoa. Mas que isso não impeça de você continuar o assunto. Agora, não pensa, que agora o meu testemunho ficou comprometido. Não. Essa pessoa, ela vai entender, pode ter certeza. Você não está dando uma de sabe tudo, que você é superior a ela, nada disso. Você está reconhecendo a tua limitação. Vamos dar um exemplo bíblico aqui. Esse versículo que eu coloquei aqui, João 9:25. Se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Que passagem é essa? Lembra do cego de nascença, que Jesus curou ele, cuspindo no chão, formando lodo com o pó ali e passando nos olhos dele, e mandou ele, vai lá e se lava no tanque de Siloé. E ele foi e voltou, ele foi e se lavou, e a partir daí ele passou a ver. Era um cego de nascença. Cego de nascença, irmãos. Eu tive a oportunidade de ter um aluno no judô que ele era cego de nascença. E ele me disse uma vez que ele nunca teve um sonho, nunca sonhou. E é compreensível, porque se ele é cego de nascença, ele nunca viu nada, o seu cérebro nunca teve informações visuais para poder formar alguma opinião. Só ver um comentário aqui. A Marilé, excelente comparação, exemplo. Obrigada, Luciano. Sou leiga, mas posso ser usada por Deus. Isso mesmo, tá? Você pode ser realmente usada por Deus. Todos vocês, todos os cristãos fiéis e sinceros podem ser usados por Deus. Então vamos lá. Voltando, o cérebro dele, do cego de nascença, não tem condição de sonhar, porque não tem imagem formada. Então, quando ele me falou isso, nossa, eu fiquei pensando, que situação, né? Então, e aí eu lembrei desse cego de nascença na Bíblia. Ele nunca teve nenhuma imagem formada, nunca viu nada. Imagine ele agora ver, né, o cérebro dele, assim, a confusão no cérebro dele. Né? Um cara que nunca teve, não sabe o que é a luz, não sabe como é o formato como é a imagem de uma pedra, de uma árvore, das pessoas. De repente, puxa, ele vê.
né? Então, veja, ele não teve nenhuma visão e agora vê tudo. A confusão mental, ele não tem referências. É um mundo novo. E aí, para piorar, vem um monte de fariseu e um monte de gente. O que aconteceu com você? Por que você está vendo agora que... Ah, foi o homem chamado Jesus que me fez assim, untou meus olhos com lama e mandou me lavar. Eu acreditei, fui, lavei, estou vendo. Ah, mas por como ele fez isso? Que autoridade ele tinha para fazer isso? E papapá, perguntando um monte de coisa para ele que ele não tinha como responder. Por quê? Ele estava... Ele não, até alguns momentos atrás, ele nunca tinha visto nada. Chegaram e perguntaram, chamaram os pais dele. Vem cá, esse é o filho de vocês? Eu falei, é. E como ele está vendo? Ele era cego? Ele era cego, desde nascença. É nosso filho, a gente conhece. E como ele está vendo? Eu falei, não sei. Ah, mas ele está dizendo que foi Jesus. Eu falei, não, se ele está dizendo, pergunta para ele. Ele é maior de idade. Se você vai ver, eu estou contextualizando do meu jeito aqui, mas você vai ver na Bíblia mais ou menos é isso. Ele é maior de idade, pergunta para ele. E foram de novo perguntar para ele. Mas eles, na verdade, eles queriam desacreditar Jesus, mas aquele milagre que aconteceu era contra fatos no argumento. O cara era cego de nascença, todo mundo sabia, e agora está vendo. E ele deu essa resposta para eles. Olha que resposta. Não sei se era pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Entendeu? Então, ele não quis ali falar de coisas que ele não sabia. Falou, olha, se ele é pecador, eu não sei. Eu não sei. Às vezes as pessoas vão perguntar coisas de Jesus para você e você vai dizer, olha, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Tá entendendo? Eu não sei. Se Jesus assim está perguntando, eu não sei, eu vou procurar a resposta, mas uma coisa eu sei, que ele faz a diferença na minha vida. Tá entendendo como é que é? Você não precisa saber tudo. Irmãos, eu não sei tudo. Né? A gente conhece homens que são referências em mensagem, por exemplo, Hernandes Dias Lopes tem um conhecimento enorme, Augusto Nicodemos, a gente pegar alguns aí americanos como John Piper, como John MacArthur, autores, né? Vamos no passado aí pegar C.S. Lewis, são pensadores cristãos, caras que têm assim uma sabedoria, um conhecimento, mesmo eles não sabem tudo. Nós só vamos conhecer tudo. Aliás, vai demorar uma eternidade para a gente conhecer tudo, porque o nosso Deus, ele é infinito. Entende? Então quem somos nós para querer dizer que a gente sabe tudo? Ou querer falar de coisas que a gente não sabe? Então, se você não sabe, fala, eu não sei, e eu vou procurar saber. Né? Eu vou procurar saber, e quando eu tiver a resposta, eu vou conversar com você. Só que eu gostaria de continuar com aquilo que eu estava falando. Posso continuar? A pessoa vai deixar. E aí você conseguiu dar sequência à tua apresentação do Evangelho. Tá bom? Então é assim, objeção vai acontecer. Só que você, estando preparado e seguindo aqui, vendo tudo isso que a gente já comentou aqui, você vai ter uma atitude calma, tranquila, vai evitar as discussões, né? E aí nós vamos conseguir chegar no objetivo. Amém, queridos? Então, eu gostaria que vocês continuassem se esforçando. Hoje a nossa aula vai ser um pouco, também 10 minutinhos, já está no prazo aqui de quase 1 hora, né? Eu gostaria de continuar incentivando vocês a estudarem o esboço. A nossa parte a gente tem que fazer, né? E continuarem, de repente,
compartilhando com alguém dessa forma o Evangelho. Estudem as perguntas de diagnóstico, né? Procurem ficar bem afiados nela. Procurem também conhecer bem as ilustrações em cada ponto, né? Treinem as ilustrações. Se vocês querem realmente ser uma testemunha do Senhor Jesus, afiadas, mais preparadas, né? Não significa que, como eu falei, se você é um leigo, não significa que você possa estar sempre despreparado. Quanto mais você estuda, mais você se prepara. Mas o mais importante é você ter esse compromisso de querer ser uma testemunha do Senhor Jesus, ter esse amor pelas almas, né? Esse amor que nós temos que ter pelas pessoas que estão perdidas. Nesse momento de pandemia, pode ter certeza que tem pessoas que estão questionando a sua vida, questionando o propósito de suas vidas. E esse é um momento muito oportuno de essa pessoa ouvir o Evangelho, porque ela vai ouvir um propósito maior do que é a vida eterna que Deus quer dar a todo mundo. Tá bom? Outra coisa que eu queria pedir para vocês também: mandem o testemunho de vocês. A Esther já mandou, a Mariléia já mandou, mas muitos não mandaram. Então mandem um esboço de vocês para a gente poder compartilhar, acertar, né? A gente pôde ali, com essas pessoas que já mandaram, a gente pôde ali acertar, falar alguma coisa mais específica. Então é uma oportunidade que a gente tem também de estar no aprendizado. Então o testemunho é muito importante. O testemunho, perdão, o testemunho bem dado, bem colocado, ele vai trazer curiosidade para a pessoa daquilo que você tem, né? Então eu espero que Deus realmente use você. E estamos nos preparando para logo, quando a gente puder novamente se reunir, de formar aquele grupo de discipulado. Vai orando aí, quem sabe Deus quer levantar você para fazer parte desse grupo de discipulado específico para evangelismo. E aí, irmãos, te prepara, porque a gente vai evangelizar nos hospitais, a gente vai evangelizar nas ruas, né? Eu vou ensinar isso para vocês também, como fazer esse evangelismo na rua, como fazer no hospital. Nós vamos nos aprofundar mais nessa matéria. E semana que vem eu vou preparar aqui a aula, eu vou mandar para vocês, e nós vamos falar de objeções específicas. O que responder para uma pessoa que ela diz que não crê na Bíblia? Como você pode vencer isso? Você quer falar do Evangelho para ela, mas ela já diz de cara: não creio na Bíblia. Como fazer isso? Eu vou explicar para vocês. Eu vou deixar vocês com um gostinho de quero mais, tá bom? Tá bom? Deus abençoe. Nós vamos orar e que você tenha uma ótima semana, tá bom? Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos meus irmãos, Senhor, que estão junto conosco nessa aula. Espírito Santo, eu te peço que eles continuem crescendo, que nesse momento de isolamento eles possam, Senhor, estar se aproximando mais e mais do Senhor. Espírito Santo, coloca no coração deles, Senhor, esse ardor, esse desejo de falar de Ti, de compartilhar, de ser testemunha do Evangelho, deles serem testemunhas da salvação. Como aquele cego disse: se ele é pecador eu não sei, mas eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Nós éramos cegos, Senhor. Nós éramos cegos espiritualmente. Nós não conseguimos enxergar um palmo à frente do nosso nariz com relação às coisas espirituais. Nós éramos enganados. Mas o Senhor Jesus se manifestou a nós e nos deu visão.
nos ajudou a enxergar a verdade, e agora nós cremos na verdade, e o Senhor é a própria verdade. Cristo é a verdade que liberta, a palavra viva, a palavra fiel. Por isso, Senhor, nós te louvamos. Pedimos, fica com os teus servos, fica conosco. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima semana. Estou por aqui. Se alguém quiser no grupo ou no pessoal, pode mandar aí sua mensagem. Estamos por aqui. Tá bom? Deus abençoe e uma ótima semana. Tchau.